Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É com muita alegria, mas também muito temor, que estou aqui diante dos irmãos, diante do Senhor. Eu recebi, o convite para fazer a abertura hoje. E ontem eu já havia separado alguma coisa, mas de repente tudo saiu assim da mente, mudou, e Deus colocou outra, veio outro momento aqui. Não estou com a minha Bíblia, estou com a Bíblia de estudo, tá? Não é a Bíblia, então aqui ela é do Philip Yancey e Tim Stewart. Vou ler com os irmãos aqui uma citação de Isaías, nessa versão aqui, que fala sobre um pedaço aqui de novos céus e nova terra. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. No capítulo 65, versículo 17, diz: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Todos querem um vislumbre do futuro, e a última parte de Isaías oferece exatamente isso. Relata o que acontecerá no fim de nossa era na terra. Não é fácil, porém, decifrar o relato, pois o profeta alterna entre o seu tempo e os eventos derradeiros da terra. Ele é um livro missionário. Isaías deixa algo bem claro. A plateia original composta de israelitas. Deus não se divorciaria de forma permanente de Israel. Por um breve instante, eu o abandonarei, diz Deus. Mas com profunda compaixão, eu trarei de volta. No 56:7. Há um futuro para o seu povo escolhido. Isaías declara que o futuro de Israel envolve outras nações. Estrangeiros migrarão para Jerusalém. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A notícia sobre Deus chegará às nações ao redor e às ilhas muito distantes que nunca ouviram falar dele. Assim, a última parte de Isaías, dirigida a um povo que enfrenta profundo desespero, abre o caminho para que os judeus se tornem uma dádiva para todos os povos. Essa profecia foi cumprida em Jesus, que recrutou discípulos para levar sua mensagem a todos, através de sua vida e morte. O servo sofredor, de fato, introduziu o Evangelho no mundo inteiro. O que Isaías diz a nós? O livro de Isaías prossegue descrevendo um novo início, um tempo de triunfo e paz definitiva. Neste dia não haverá necessidade de lágrimas, animais selvagens não deitarão juntos mensamente, o sol e a lua desaparecerão, eclipsados pelo brilho da glória de Deus.
Ainda hoje, algumas dessas frases, eles farão as suas espadas arados. Por exemplo, aparecem na linguagem popular dos Estados Unidos, expressando nossos anseios mais profundos pela paz. Sonhamos com um tempo de paz, sem sofrimento, nem medo, nem doença, nem morte. Isaías nos assegura que um dia esse sonho se tornará realidade. Querido Deus, amado Pai, eu não sei por que esse livro veio agora, para eu, Senhor, meditar com os irmãos essa palavra, Senhor, mas esteja ministrando através do Espírito Santo no coração de cada um, que cada um entenda, Senhor, conforme aquilo que Tu queres que cada um entenda, e, ó Deus, que Teus servos sejam orientados pelo Espírito Santo, e que hoje à noite, Senhor, o que acontecer aqui, o que for falado, Senhor, seja realmente penetrar em nossos corações, em nossas almas, em nossas mentes, de maneira que, Senhor, possa frutificar e, Senhor, possa fazer diferença naquilo que cada um precisa aqui. Senhor, nos dê alegria em estar, Senhor, Te buscando a cada dia, esteja, ó Deus, com cada momento aqui, com cada irmão que se propôs a estar aqui hoje, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, na vida de cada um aqui. E, ó Deus, Tu possas continuar fazendo e que a Tua obra, Senhor, não pare em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Graça e paz. Alô, som. Graça e paz, igreja. Amém? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa congregação, nossa igreja, né, lá em Taquara. Estamos aqui para poder, como é que diz? Substituir, não. Como é que fala? Bom, o pastor Genesi está de férias com a família e a gente veio aqui para estar celebrando com os irmãos. Então vamos ficar de pé e adorar o nosso Deus nesse momento? De adorarmos a Ele, celebrar aquilo que o Senhor já nos deu. O Senhor é tão bom que a bondade dEle nos persegue. Eu tenho certeza que essa canção vocês gostam muito de cantar e por isso que nós separamos ela para a gente cantar juntos
ao nosso Deus, dizer que Ele é bom, que a bondade de Deus é maravilhosa e está em todos os lugares onde nós estamos, porque o amor dEle não cessa jamais por nossas vidas.
continuando a nossa adoração, me faltou fôlego, viu, meus irmãos? Até o último fôlego, vamos estar louvando o Senhor, né? Amém, queridos. Vamos ter um momento de orações em frases. Nós temos o hábito de fazer isso na nossa igreja, de orar ao Senhor, de expressar a sua gratidão a Deus em pequenas frases, ok? Pode ser? Eu vou pedir para a Rebeca começar, que está aqui me auxiliando, e pedir para o pastor Rogério terminar. E passando pela igreja, quem sentir o coração arder, louvar ao Senhor, a sua gratidão, faça isso numa pequena frase. Uma pequena frase. Amém? Aí você só diz, em nome de Jesus, amém no final, para que o outro possa saber que você terminou. Ok? Senhor Deus, obrigada, Pai, por este dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo seu sustento diário. E obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, em minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
casa, e tem lugares que nem casa tem para adorar o Senhor. Davi disse que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre hoje aqui? Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! A gente vai estar cantando Corpo e Família. Todos conhecem essa música? Corpo e Família? Não? Bom, então eu vou estar cantando e você pode sair do seu lugar e você pode cumprimentar o seu irmão, amém? Recebi o novo coração do Pai. Isso foi só um ensaio, né? Certo? Já cumprimentaram, já estão aquecidos. Eu estou aqui em bicas, meus irmãos. Mas tudo isso para a glória do Senhor Jesus, amém? Agora vamos cantar, vamos louvar. Toda vez que a gente louva o Senhor, gente, é um ensaio para o céu. Já pararam para pensar nisso? É um ensaio para o céu. Então a gente está aqui ensaiando para quando chegarmos no céu, estarmos todos louvando uma só voz. Olha que lindo! Então vamos lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Fruto deste novo coração.
está olhando? É seu irmão em Cristo Jesus. Amém, querido? Então cante para ele assim, ó. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Amém, meu querido. Glória a Deus. Isso aí. Meus irmãos, sabe quando a adoração é perfeita? Quando a igreja está em unidade. Aí o Senhor recebe a nossa adoração. Quando um está aqui com interesse, o outro está lá com outro interesse, o Senhor não se agrada. Agora, quando a igreja está em unidade, aí o Senhor se agrada. Amém, queridos? Pode sentar. Pastor. Queridos, como é bom estar na casa do Senhor, podermos juntos louvar a Deus, podermos juntos orar a Deus, podermos juntos compartilhar a palavra de Deus, porque se tem um lugar melhor da sua vida é na casa do Senhor. Nós poderíamos escolher outros lugares para estar, né? Domingo você poderia estar num circo, né? Tem circo aberto aí pelas cidades próximas. Você poderia talvez estar em casa, vendo uma televisão, vendo um filme, ou na casa de um parente. Estamos de férias, né? Seria bom também. Isso também não é pecado. Mas o melhor é você estar na casa do Senhor. Então, como é bom, meus irmãos, a gente poder, independente do tempo que a gente viva, seja de férias, de trabalho, a casa do Senhor sempre é o lugar onde você se encontra para você fazer parte dessa família que só Deus pode lhe dar aqui na terra. Meus irmãos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, um dia vão morrer. E onde eles vão estar? Você sabe? Eu não sei. Sabe por quê? Só Deus sabe. Então, como é bom você entender que tem uma família aqui na terra que você sabe que um dia você vai encontrar no céu. Eu não sei se eu vou encontrar meu pai no céu, porque se ele não declarar Jesus que é o Senhor e Salvador da vida dele, eu não vou encontrá-lo. Mas eu sei que vou encontrar o meu irmão aqui, que aqui declara que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Então no céu não vai ter casamento, no céu não vai ter filhinho, papaizinho, não. No céu só vai ter, sabe o que, meu? Adoradores, em espírito e em verdade. Não tem o que você tem aqui mais, porque no céu é perfeição. Porque casamento é perfeito? Não. Ter filho é perfeito? Tem filhinho perfeito aqui? Que obedece o papai e mamãe, tem tudo? Não tem. Tem pastor perfeito? Não tem. O que tem perfeito é o nosso Deus. E é lá que nós temos que almejar, meus irmãos. É lá que devemos estar, porque lá sim nós encontraremos esse Pai maravilhoso que vai estar com os filhos ali, todos adorando em um único Espírito e uma única verdade. E sabe qual é essa verdade? Mediante a palavra dele, que ele nos deu para juntos aqui aprendermos quem verdadeiramente ele é e quem somos também diante de Deus. Estamos no ano de 2026, né? Há pouco tempo passou 2025, muitas histórias passaram, muitas situações vivemos. Eu vivi situações tristes, alegres, uma série de coisas aconteceu na minha vida em 2025. Perdi minha mãe no dia 9 de dezembro, de janeiro. Então, meu coração, logo no início do ano, já estava entristecido. Tenho certeza também vocês podem ter perdido um parente, outra vez passando uma situação difícil de saúde ou financeiramente. Eu não sei o que você viveu em 2025,
Mas uma coisa que eu quero dizer para você: continue marchando. Continue marchando para a glória de Deus. É essa marcha que Deus quer em cada um de nós aqui hoje. E é por isso que eu quero ler com vocês um trecho da Bíblia maravilhoso, que está lá em Êxodo 14. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 14. Um dos livros que nós temos como base da história de um povo que Deus escolheu, e para tratar esse povo, e para dar a esse povo uma direção. Esse capítulo 14, esse livro todo, ele de Êxodo, fala de uma saída de um povo que estava vivendo num local chamado Egito, onde ali ficaram durante um tempo muito bem. Quando morre José, 70 entraram, ficaram ali. E José, como governador, foi algo maravilhoso para aquele povo. E os faraós colocaram José lá no patamar mais alto da hierarquia. Mas passou-se o tempo, entrou outros faraós, e esses faraós foram esquecendo o que José havia feito. E começou a olhar o povo que estava ali como um povo que poderia ser contra ele. E ele começou a escravizar esse povo, e esse povo ficou 430 anos sendo escravo. Até que Deus levanta quem? Moisés. Moisés é levantado por Deus. Moisés, criado na cultura egípcia ali, toda a história muito linda. E Moisés agora vai comandar esse povo a sair desse lugar. Então esse livro, ele tem algumas passagens muito peculiares. No capítulo 12 tem a Páscoa. Que coisa linda a Páscoa. O que é a Páscoa? É uma passagem que mostra um povo saindo de um lugar e indo para outro, mostrando nessa passagem que haverá ali um sacrifício. E hoje estamos diante de uma Páscoa cristã. Você sabia que a ceia do Senhor, ela representa a Páscoa para a gente? E assim como o batismo representa também a circuncisão que era feita pelos nossos irmãos judeus. Então, dentro do Novo Testamento, existem duas ordenanças que Deus estabeleceu para que nós lembrássemos do que havia feito aquele tempo atrás, daquele povo que foi escolhido por Deus. O primeiro é a Páscoa. É aquele momento em que Deus vai dar uma direção ao povo depois das 10 pragas. Na 10ª praga, iria ser a morte de quem? Do primogênito. E Deus diz ao povo dele que deveria matar um animal, passar ali o sangue na porta, e ali o anjo da morte iria passar, e não haveria morte do seu filho. E Deus estabeleceu ali a primeira Páscoa. Quem é o nosso Cordeiro Pascual hoje? Jesus Cristo, que morre naquela cruz, derrama o sangue dele e faz substituição dos nossos pecados. Ele leva sobre aquele madeiro a ira que estava sobre nós, que era de Deus, leva para ele, e ele paga o preço dos nossos pecados. Ou seja, você passou de ser condenado, agora a ser um homem livre. Olha que história que remete a Jesus. O povo estava escravo, agora vai passar por um processo de livramento, e que Deus vai usar quem? Moisés para isso. Mas durante esse processo, Deus vai ter um momento aqui com esse povo que está no capítulo 14, que é o povo que está diante de duas situações, talvez, que a gente já tenha passado. Você já ficou em alguma situação de saber o que deve fazer? Tipo assim, será que eu vou para frente ou vou para trás? Será que eu vou para o lado direito ou vou para o lado esquerdo? O que eu faço afinal de contas? Eu compro uma bicicleta ou eu compro um carro? O que eu faço afinal de contas? Eu vou para a igreja ou eu fico vendo televisão? Você já teve alguma vida, na sua vida, um impasse? O que eu devo fazer? E aqui Deus quer tratar isso em nós. Nós vivemos muitas vezes nossos momentos de inseguranças, de medo,
que às vezes nos paralisa. E quero dizer para você, meus irmãos, nada disso quer dizer que você não seja um homem ou mulher de Deus. Muito pelo contrário, isso faz parte da sua vida, da nossa característica pecadora, e que nós vamos viver com isso até o céu. Só no céu vamos perder o medo. Aqui na terra vamos continuar com medo, porque essa carne ainda milita contra o espírito. Então, em todo momento, meus irmãos, nós temos às vezes crises. Será que é ou não é? Será que eu devo estar aqui na frente pregando, ou era outro para pregar? Será que é outro que devia estar aqui na frente ministrando louvor, ou era uma outra pessoa? Será para eu estar nessa igreja ou estar em outra igreja? A gente às vezes fica confuso. Mas hoje eu quero tirar essa confusão da sua cabeça, mostrar que Deus tem uma resposta, e é uma só. Deus não dá duas não, tá? Deus só dá uma resposta, e essa resposta vem pela palavra dele. Tem uma frase que eu gosto de usar: nossos heróis têm pé de barro. Nossos heróis têm pé de barro. Sabe o que quer dizer, meus irmãos? Não se espelhem em líder humano nenhum, seja ele político, religioso, militar, econômico. Não se espelhe e nem confie nele cegamente. Nossos heróis têm pé de barro. Todos eles são pecadores, falham. Então, toda vez que alguém vem pregar aqui, olha a sua Bíblia, se o pregador está trazendo a palavra de Deus, e confira se isso que ele vai pregar tem a ver com aquilo que está sendo realmente ali na Bíblia escrito. Não fique igual o crente papagaio. Já viu o crente papagaio? Só repete. Você não pode ser um crente papagaio. Você tem que ser um crente livre e que fale aquilo que você agora conhece de Deus através da palavra dele, para que você tenha essa experiência e possa ter, sabe o que, meus irmãos? A autoridade. A gente vê tanto cristão, homens de Deus, mulheres de Deus, mas sem autoridade. E sabe por quê que não tem autoridade? Porque não tem buscado na palavra de Deus toda a firmeza para saber dizer sim e também dizer não. A Bíblia diz isso: seja vosso falar, se ensinam, o que proceder fora disso é de quem? É do maligno. Então a nossa postura deve ser sempre pela palavra de Deus. Então, no capítulo 14, vamos estar lendo aqui. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura, tá bom? E o que eu gosto de fazer é que todo mundo pela igreja ficar com a Bíblia em mão, ou se não tiver Bíblia, o nosso irmão vai passar aqui no telão e a gente lê junto. E por que isso é importante? Para que você interaja com a palavra, para que você se envolva com a palavra, para que você entenda que a palavra de Deus não faz mal para você, ao contrário, ela só faz bem. Ela traz para você um remédio que tira de você talvez a sua angústia, talvez suas ansiedades, talvez os seus medos, tudo que você tem vivido. E a palavra de Deus vem e trata o seu coração. Então vamos fazer assim, vamos começar a partir aqui da minha esposa, versículo 1. Cada fileira aqui vai ler um versículo. Claro, se você não tem dificuldade de leitura, não tem problema, vamos pular para outro irmão. Mas se você não tem, leia, por favor, na sua Bíblia ou aqui no telão, que o irmão Uol vai estar passando com certeza. Então vamos começar aqui com a Ingrid, por favor, Ingrid. Três, pega. Quatro. Só um minutinho aqui. Vocês entenderam o que vocês leram aí? Vocês quatro? Entenderam? O que está acontecendo aí?
Deus é soberano. Deus fez um plano. Vocês entenderam a leitura? Vocês que ouviram entenderam isso? Então nunca esqueça a primeira lição. Deus é soberano. Deus está no controle. Deus nunca perde controle de nada. Nós perdemos, mas Deus não perde. Então, o primeiro ponto é esse: Deus está no comando, e o comando dele sempre vai ser o melhor para a sua vida. Então aqui, Deus está aqui, ó, preparando todo esse plano aqui. Parece, né, tipo algo que Deus quer fazer com isso tudo. Deus tem um plano preparado e exclusivo para nós. Coloca por favor aí, Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. A irmã Deise trouxe Isaías, né? Então vamos pegar Isaías, irmã, aproveitar que a irmã aproveitou aí. Isaías 14, versículo 27. Irmão visitante, isso, lê para a gente, Guidão. Quem fará voltar atrás? Se Deus determinou, meu irmão, não tem jeito, não tem homem, não tem exército, não tem política, não tem economia que vá parar a mão de Deus. Nós precisamos parar de ter medo do político, parar de ter medo da economia. Você tem que ter o temor a Deus, porque se tem alguém que está no controle de tudo isso aí, é Deus. Não é Trump, não é Maduro, não é Bolsonaro, não é Lula, nada desses caras, Elon Musk, seja quem quer, o cara mais rico do mundo, Bill Gates, nada desses caras consegue mandar, nem a chuva eles conseguem fazer. Deus falou uma coisa para vocês, meus irmãos. O que Deus precisa de você? Nada. Muito bem, nada. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Sabe por quê? Deus fez tudo na voz. Haja luz, e houve luz. Haja peixe, houve peixe. Haja... O que Deus precisa de você e de mim? Nada. Isso quer dizer, sabe o que, irmão? Você é um abençoado, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer de você instrumento da graça e do poder dele aqui na terra. Deus não precisava nem de mim para trazer essa palavra aqui para você, meus irmãos. Deus vai usar uma mula para falar com o profeta. O profeta quer ir para um lado, a mula não é para cá, e ele quer ir para lá, a mula diz aqui. Meus irmãos, Deus não precisa de nada. Deus é suficiente, Ele não precisa de ninguém. Agora, por que então Deus usa o pastor, usa os irmãos? É graça de Deus. É graça de Deus sobre sua vida. Você não tem condição de aumentar um fio de cabelo teu. Você tem que comprar um implante para botar, se tá careca, igual eu estou ficando, né? Não tem jeito. Quem você pensa que você é, rapaz? Deus não precisa de você para nada. Mas ao mesmo tempo Deus quer nos usar para nos dar essa alegria de servir a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E você que se sentir, sabe o que? Um abençoado. Ah, meus irmãos, quando você só olha esses 4 versículos aqui, nós ficaríamos aqui a noite inteira falando aqui sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus sobre todas as coisas. Nada foge do controle dele. Todas as estrelas foram feitas apenas com a palavra de Deus. Já imaginou quantas estrelas existem, meus irmãos? O homem é capaz de juntar uma estrela? Nada. Então, meus irmãos, lembre disso. Deus tem um plano e Ele é soberano. Quem vai deter? Ninguém. Ninguém detém o plano de Deus. Então confie nesse Deus. Tenha agora o seu coração firmado nessa palavra que estamos lendo. Não é a palavra do pastor, não. O pastor tem pé de barro, Deus não. Deus tem um pé que nenhum outro metal possa se comparar, porque Ele é Criador dos céus e da terra.
Então, meus irmãos, olhe a palavra de Deus e veja como ela é linda e eficaz. Vamos continuar lendo? Versículo 5, pode você, meu querido visitante. Seis, o irmão. Sete. Pode passar para o outro não. Oito, irmã Deise. Parou aqui um pouquinho. De novo, Deus quer ser glorificado em todo o tempo. Quando Deus fala que vai endurecer o coração do faraó, não é porque faraó era bonzinho não, tá? Faraó era ruim. Ele apenas está afirmando aqui o que faraó já era. E está fazendo isso para mostrar assim, ó, eu vou ser glorificado por o coração desse homem duro. Meus irmãos, eu quero às vezes falar alguma coisa com vocês. Às vezes você ora para uma pessoa, o coração dele não amolece. Aí você ora, o coração dele piora. Falei, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Estou orando, estou jejuando, e o coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que estou orando, piora. O que está acontecendo? Por que isso, Deus? Ó, Deus quer ser glorificado até com os corações duros. Às vezes é difícil de entender isso, né? Como entender isso? Só tem um jeito: confie em Deus, que mesmo com esse coração duro, Deus vai ser glorificado. Porque se Deus tem uma coisa que Ele não divide com ninguém, é o quê? A sua glória. Deus não divide a dele e a glória com ninguém, porque Ele é o único que tem que ser adorado. Então, se seu filho, se sua esposa, se algum familiar teu hoje não tem respondido a sua oração, continue adorando a Deus, porque Deus é que vai ser glorificado através daquilo que você tem colocado em confiança a Deus, e não a sua oração. O problema nosso é que a gente confia na nossa oração, e às vezes não confia no Deus que estamos orando, porque é esse Deus que você tem orado que vai ser glorificado até com aquele coração duro. Às vezes não vamos entender mesmo não, meu irmão, e vamos passar aqui uma dúvida: Deus, como é que é isso aí? Mas de uma coisa pode ter certeza: Deus vai ser glorificado até com o coração duro desse teu filho, dessa sua filha, desse seu marido, dessa sua esposa, do seu familiar, que você tem orado e que não tem amor. Alô, voltou já, filho, voltou. Versículo 10, paramos aonde? A irmã aí, por favor, ou o irmão, pode ser? Versículo 10. Se não conseguia, tudo bem. O irmão, deixa ele vai voltar ali com versículo 10. Isso aí. Pode ler, por favor? Onze. Continuando o versículo 12 aqui, meu irmão, pode ser?
13, irmã. Isso. Quatorze, Sandra, ou pode ser, meu jovem? Sandra, pode ser, Sandra? Versículo 15. Dezesseis. Dezessete. Uau, pode ler, Uau, aí atrás, filhão. Eis que vou descer o coração do Egito para que venham matar vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. 18, volta aqui, Ingrid. Dezenove, Mateus. Vinte, Rebeca. Perdão. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Deise, irmã Deise. Vinte e cinco. Pode ler, irmã. Vinte e seis. Vinte e sete, irmão. Vinte e oito. Vinte e nove, irmã Sandra. Trinta. Trinta e um.
Amém, meus irmãos. Aqui está o grande livramento de Deus para o povo dele. Isso aqui é uma obra maravilhosa de libertação, meus irmãos. Quando a gente lê esse trecho aqui todo, ele é longo, mas mostra aqui o poder de Deus para nos libertar, para nos dar a certeza que não há quem possa, para aqueles que estão confiando em Deus, para aqueles que sabem quem é Deus, para aqueles que têm a certeza que nada nessa vida é em vão. Há um processo aqui todo de glória de Deus, meus irmãos, de mostrar o quanto Deus sempre, em todo tempo, Ele vai ser o Senhor da história. Em nenhum momento Ele perde o controle de nada. Por mais que em alguns momentos nós ficamos em dúvida o que devemos ou não devemos fazer, ou com medo, mas Deus está no controle. E o que Ele quer então de nós de 2026? O que você tem em mão? Foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Não. E é interessante que a cena que dá, meus irmãos, é que Deus fez um muro, direita e esquerda, e segurou a água. Ou seja, eles passaram ali no meio. Vocês estão imaginando a cena aqui, como é que foi? Vocês vão começar a imaginar como é que foi isso. Algumas pessoas, não, pastor, naquele lugar ali era um mar bem rasinho, não dava nem na joelho para passar naquele mar ali. Isso aí qualquer um passava. Aí eu fiquei pensando, mas então foi um milagre maior ainda, né? Porque Deus, para matar aqueles cavaleiros todos do Egito com a água no joelho, é um milagre maior ainda, né? Que abrir o Mar Vermelho, se botar essas águas ali. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que foi assim mesmo. Ele segurou a água de um lado, segurou a água do outro. O povo de Deus passou no meio daquele mar. Isso mostra, mais uma vez, Deus não precisa de ninguém. Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Mas Ele vai usar Moisés ali. O que Moisés vai ser usado ali? Para quê? Em que momento? Vocês leram comigo o texto aqui, não foi? O que Moisés fez? Hã? E ele tinha um que na mão, Moisés? Um cajado. Moisés, tem um negócio na tua mão aí, não tem? Então põe esse negócio aí. Mas Deus precisava daquilo ali? Não. Mas por que Deus faz isso? Isso que é a grande lição para a nossa vida, meu irmão. Existe uma parte que só cabe a Deus fazer, mas tem uma que tem a você que tem que fazer. E às vezes nós ficamos numa certa paralisia, porque tudo a gente espera que Deus faça para a gente. Veja bem, esse povo já sabia quem era Deus, e de repente naquela meia ali, o que eles ficam? Eles ficam murmurando: "Ô Moisés, você me tirou lá do Egito, vou morrer aqui? Era melhor ter ficado lá comendo cebola. Era melhor ter ficado lá sendo escravo, vou morrer aqui." Imagina, Deus tirou aquele povo de uma escravidão, e o povo estava reclamando, murmurando. Aí o que acontece? E Moisés começa a ficar meio também indeciso. Tanto é que Deus fala assim: "Ô, vocês estão me clamando, marchem." Assustei vocês agora, né? Marchem! Sabe o que é isso? Acorda! Chega de ficar se lamentando, de murmurando, de... Obrigado, querido. Então, meus irmãos, lembre de uma coisa: você é um único ser nesse mundo e ninguém existe igual a você. O teu DNA, sua digital é única. Nunca vai existir em história nenhuma do mundo um outro ser igual a você. Só isso daria a você o entendimento que a tua vida, ela tem uma exclusividade para Deus. E Deus vai te tratar exclusivamente, individualmente. Então, cada um de nós
Tem algo que precisa ser feito. Você não pode olhar para Moisés e achar que você agora vai andar com um cajado na mão, né? Agora você é igual Moisés, com um cajado na mão, eu vou abrir o mar vermelho. Toda coisa ruim para mim, eu vou botar um cajado. Não vai resolver não, meu irmão. O cajado era de Moisés. Não era da Ingrid, não era do pastor Cristo, não era do Uol, nem da Sandra. Esse cajado é de Moisés. Agora, o que vocês têm na mão hoje, eu não sei. Talvez você tenha na mão uma caneta. E Deus vai usar essa caneta. Talvez na mão você tenha a palavra de Deus para ministrar alguém. E Deus quer que você ministre essa pessoa. Talvez você tenha na sua vida uma vida de oração. E Deus quer que você ore. E Deus quer que você marche nisso. Deus quer que você marche na sua igreja, fazendo dessa igreja aqui o melhor lugar para receber visitante. Talvez Deus quer te usar para você evangelizar pessoas aonde? No hospital. Eu não sei o que você tem para fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque Deus não vai fazer não. Deus já fez, sabe o quê? Fez você. Deus já te fez. E já te deu braço, já te deu perna, já te deu olho, já te deu boca, já te deu tudo o que você precisa. Eu recebi um vídeo essa semana de algo muito interessante. Um menino, um rapaz já, sem perna, sem braço, só a parte do tronco e a cabeça. E ele fala o seguinte nesse videozinho bem curto: se Deus não te deu o que você queria que você tivesse, é porque Deus te usa desse jeito que você é. E se Deus te deu algo que você tem, Ele também quer usar isso também que você tem. Então, você tendo ou não tendo o que você gostaria de ter, Deus vai te usar assim. Por exemplo, pastor, eu não sei pregar, eu não tenho jeito para pregar, tenho dificuldade até para ler a Bíblia, pastor. Ok, você não precisa ser um pregador, mas você pode orar, você pode visitar, você pode se colocar diante da igreja e dizer: olha, o que você precisa aqui? Precisa de alguém para arrumar ali atrás as roupas do brechó? Tudo, meus irmãos, Deus quer saber o que você tem nas mãos, que Deus quer usar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que cabe a Deus fazer, Ele já fez. Ele não vai fazer não, Ele já fez. Ele já fez você. Alguém aqui podia se fazer do jeito de você? Teria condição de você se fazer? Ninguém. Aí você vai: mas pastor, eu hoje ando com dificuldade, tenho varizes na perna, pastor, não consigo ler direito porque meu óculos para me ler está uma dificuldade, está uma visão muito ruim. Deus sabe disso. E Deus quer te usar de alguma forma, porque o que você tem em mão? Aí é você que tem que perguntar ao Senhor: Deus, eu tenho só uma mão, usa ela para Deus. Glorifique a Deus com a sua mão, glorifique a Deus com a sua mente, glorifique a Deus. Mande recado, manda mensagem para as pessoas que você conhece. Meus irmãos, podemos fazer tanta coisa. Agora, tem uma coisa importante nisso: você é o único nesse mundo. Não existe outra Sandra, só tem aquela ali. Tem aqui outra Sandra também, né? Mas não é igual aquela. Aquela é única. Então, quando você olha para você, você tem que se ver assim: eu sou o único nesse mundo. E com essa unicidade que eu sou nesse mundo, tem algo que só eu posso fazer. Para passar aquele povo no deserto, só Deus podia abrir o mar vermelho, mas só tinha um homem com cajado. Quem era esse homem? Moisés. Então Deus já abriu um caminho para você. Agora você tem algo na mão que Deus quer te usar. E peça a Deus: Senhor, o que eu tenho para ser usado por Ti, Senhor? Se você não sabe hoje, coloque diante do Senhor: Senhor, eu não sei, eu tenho dúvida. Aliás, Senhor, eu tenho dúvida até se eu sou convertido mesmo, Senhor. Será que eu sou convertido? E nós precisamos, Senhor,
diante de Deus e Deus, eu preciso ter essa certeza para que eu não venha ficar sendo manipulado pela minha mente, e até mesmo o inimigo da minha alma, que é Satanás, que coloca em nossa mente sofismas. O que é sofisma? Aquilo que parece verdadeiro, mas é mentira, tirando você do plano de Deus, tirando você daquilo que você deve fazer. Então Moisés aqui está usando aquilo que ele tem, e Deus quer usar o que você tem, meu irmão. Não é o que você terá, não, você já tem. Pare e agora peça a Deus, Senhor, o que eu tenho para usar para a glória do Senhor, para ser instrumento de Deus aqui em Capão da Canoa, em Taquara, em qualquer cidade que eu possa estar. O que o Senhor quer de mim? E você vai ter resposta de Deus, e Deus nunca vai deixar de responder você. E aqui, meus irmãos, tem algo precioso também. Veja aqui o versículo 19: o anjo de Deus que adiante do exército de Israel se retirou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs de trás. O que era a coluna de fogo? Ela ficava fazendo o que, essa coluna? Protegendo o povo quando? À noite, quando vinha um frio, certo? E também essa nuvem ficava durante o dia para proteger durante o deserto, o calorão em cima deles. Ontem eu fui para a praia, não passei protetor, estou igual um tomate aqui, todo vermelho, né? Achei que ia ter a nuvem, não tinha nuvem. Aliás, tinha nuvem, mas estava um mormaço. Mormaço também queima, né? Ou seja, aquele povo não se queimava igual eu me queimei, que tinha nuvem de Deus sobre eles. Não precisava passar protetor solar. Vocês estão imaginando que é bom isso? Olha como é que Deus vai. Não precisa nem protetor solar. Aquela nuvem ali, conduzindo o povo. Mas olha que interessante agora. Tudo que ficava à frente desse povo passou para trás. Por que será? Atrás estava vindo quem? O faraó com o exército dele. E ficou entre o faraó e o povo de Deus quem? A nuvem e essa coluna. Fazendo o quê? Protegendo isso aí, meu irmão. O que Deus quer fazer isso com a gente? Mostrar que nós somos protegidos por Ele. Por mais que o inimigo queira pegar você, queira fazer algo na tua vida, Deus está te protegendo. Deus está cuidando da sua parte, que talvez você não possa, porque você não vê, né? Você não tem olho atrás. Então Deus vem e protege as suas costas, porque esse Deus maravilhoso sabe onde está seu ponto fraco. Deus sabe onde está seu calcanhar de Aquiles, onde você não pode ali, talvez, fazer, Deus vai fazer por você. Então, meus irmãos, olha a providência de Deus. Deus coloca essa separação para proteger o povo dele do exército do faraó, que vinha contra quem? O povo que Deus já havia escolhido. Meus irmãos, se a gente fosse parar e pensar, quantos livramentos Deus já fez na sua vida, você nem viu, você não tem nem noção. Talvez você hoje não pudesse estar aqui hoje. Talvez você tivesse que ter um infarto e Deus não deixou você ter um infarto. Talvez era para você ter um acidente de carro, para você não estar aqui. Deus livrou os acidentes de carro, para você apareceu aqui. Sabe, tudo isso, meus irmãos, é a maneira de Deus nos proteger e fazer de nós alvo da sua bênção de Deus. Então, meu querido, olha que coisa linda. Essa ideia de a gente estar diante de Deus é para a gente ver o quanto Deus nos ama. E sabe o que é o detalhe aqui? Deus está expondo aqui o próprio Moisés, porque Moisés, como líder, ele precisava também se expor. E vou dizer uma coisa para vocês aqui: às vezes nós temos medo de nos expor. Eu não sei fazer, não vou não, vou deixar que outro faça o meu lugar. Aí você vira as costas. Ei, não, é você mesmo. É você que tem que fazer. E nós temos medo de se expor. E aqui,
é uma das lições também muito lindas desse texto. Deus expõe Moisés. Deus expõe o filho dele. Deus expôs o filho dele na alta daquela cruz, morrendo no nosso lugar, sendo envergonhado, humilhado. E ele expôs ele ali para quê? Para trazer perdão para a tua vida, meu irmão. E às vezes nós temos medo de nos expor, né? Eu não sei, meu irmão, Deus quer te usar com aquilo que você tem. Se exponha, perca o medo, fale de Jesus, ore mais, leia a Bíblia mais, se coloque mais diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não sei nem muito bem o que fazer, Deus, mas eu quero aprender, Senhor. Me dê cada vez mais essa ousadia, Senhor. E eu quero me expor, parar de ter tanta vergonha. Aliás, por pecado a gente tem uma força para fazer, né? Coisa rápida que a gente faz é pecar, né? Não precisa nem fazer muito esforço, né? Para pecar. Mas às vezes, para se expor para Deus, a gente fica com medo. Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, se exponha para Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu vou marchar. Não vou parar. E é interessante, aqui está conversando com o pastor Cristian ali fora, e nosso irmão visitante ali. Às vezes tem momento que a gente não sabe se para ou se anda. E agora, pastor, eu ando ou paro? O que eu faço? Diante de Deus, meu irmão, você tem que ter entendimento do que é parar e também andar. O parar em Deus, o descansar em Deus, é você manter vigilante. Não é parar, deitar numa rede e ficar tomando lugar de coco, esperando o que acontecer que você não sabe. O parar e descansar em Deus é o tempo todo você está com a sua mente e o seu coração disponíveis a Deus. Esse é o descansar no Senhor. Você está descansando porque você está disponível para Deus. E não descansando simplesmente porque você não quer nada com Deus. Hoje é domingo, não quero nada com Deus, porque hoje é domingo, eu quero nem ler a Bíblia, não quero nem orar, não quero nem igreja. Domingo é o dia da família. Quem te deu a família? Foi Deus. Como assim? Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs, precisamos pedir a Deus isso. Senhor, faz que nessa sua ação na minha vida, eu saiba exatamente aquilo que só o Senhor tem para mim. E uma outra coisa de detalhe, eu quero finalizar com isso. Deus não aspirou a água, no sentido de que Deus fez né? Tirou a água dali. Não. Deus abriu o quê? Um caminho. E quem que é esse um caminho? João 14:6. O que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, quando Deus abre um caminho, é só nele que você tem que andar. O caminho de Jesus Cristo. O caminho que te leva à vida. O caminho que te leva à verdade. O caminho que agora você sabe que não tem erro. É um caminho agora seguro, porque você está nas mãos de um Deus todo-poderoso e que abriu esse mar vermelho para ter um caminho. O caminho que Jesus nos deu. E esse caminho, meu irmão, é o caminho da cruz. É o caminho que você vai se colocar diante daquela cruz e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que nós estamos hoje diante dessa ceia maravilhosa. Quero pedir para o pastor Cristo vir aqui à frente para estar junto. Irmã Sandra também, por favor, irmã Sandra, vem aqui. Pode vir, irmã Sandra, vem aqui, não se assuste não. Se exponha. Vamos nos expor, né? Vamos aqui pedir a irmã Sandra, o irmão pastor Christian, eles vão estar orando agora, agradecendo a Deus por essa bênção de estarmos juntos
nessa comunhão tão maravilhosa que é da ceia do Senhor. Pedir, irmão, pastor Cristian, que ore, agradeça a Deus pelos elementos que vai estar aqui ministrado. E a irmã Sandra vai orar, a irmã Sandra, pela comunhão dessa igreja. Que Deus dê sempre a essa igreja plena comunhão, porque só assim essa igreja vai crescer e vai ser saudável. Amém, querido? Por favor, irmão Cristo, com as irmãs. Eu, antes de orar, queria que o irmão Val colocasse um versículo muito conhecido, se ele puder colocar lá. Está lá em João 3,16. Quando se fala de Santa Ceia, pastor, para mim, me toca demais, porque é uma profundidade muito grande. Ele não colocou lá, mas eu vou falar para vocês. Lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Na semana passada, eu acho que eu toquei no assunto aqui. Eu perguntei para a igreja quem teria coragem de dar o seu filho, pastor, como sacrifício. Uma coisa que eu quero que vocês tenham atenção nesse texto: Ele não amou alguns do mundo, Ele amou a todos nós do mundo. Ele deu o seu único filho em amor a nós. E a ceia, ela nos leva a um sacrifício de morte de cruz. Deus deu o seu único filho, um ato de amor, e o filho dele teve uma morte de cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O pastor falou lá de Êxodo 12, o sacrifício, que era o cordeiro que o pessoal sacrificava. Depois ele mesmo desce em forma de homem, se sacrifica por nós. Que vocês, nesse momento da ceia hoje, eu vou orar pelos elementos que significam o corpo e o sangue de Cristo. O corpo que foi moído, que foi pisado, que foi cuspido, que foi humilhado por nós, por cada um de nós que está aqui hoje. E o sangue derramado naquela cruz que veio para nos purificar. Que vocês levem o pensamento de vocês aos pecados. Que vocês entreguem hoje verdadeiramente. Porque a ceia ela é inclusiva, né, pastor Rogério? A ceia ela não é exclusiva. Eu já vi muito pastor querendo excluir irmãos da ceia. Só que a ceia ela significa a nosso arrependimento. E eu fico até emocionado na hora da ceia, porque eu fico imaginando a cena. Foi por mim, pastor, que tem o pé de barro. Foi pelo senhor que tem o pé de barro. Foi pela pastora que tem o pé de barro. Todos nós temos o pé de barro, o único perfeito, príncipe da paz, amoroso. O significado do verdadeiro amor, Jesus Cristo, deu a vida por nós naquela cruz. Então que vocês meditem hoje, entreguem verdadeiramente e se arrependam de todos os pecados, para que possamos ter vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, por esses elementos aqui representando o seu corpo, ó Pai. O sacrifício vivo e verdadeiro por cada um de nós, Senhor. Também esse vinho que simboliza o teu sangue, Senhor. Que isso venha a ser para nós não apenas mais uma santa ceia, mas sim um verdadeiro ato de arrependimento. Um ato de confissão dos nossos pecados, que gere em nós o verdadeiro arrependimento, para que possamos ser lavados, remidos e purificados, através desse vinho e através desse pão. E que esse pão e esse vinho também simbolizam a mesa, porque em tudo o Senhor dava graças no partir do pão. E eu dou graças pela vida de cada filho, de cada filha sua que aqui hoje está, Senhor. E que nós possamos ser inclusos no seu corpo para a honra e glória do seu nome. Amém, amém e amém. Pai querido, obrigado, Paizinho, por cada irmão que aqui está, Senhor. Por ter trazido, Senhor, cada um aqui, Pai, para representar suas famílias, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Pai, dos nossos líderes, Senhor. Do pastor Genesi, da Lu, que não estão aqui, Senhor, mas que estão praticamente diariamente, Senhor, em contato conosco, Pai. Que possamos, Senhor, estarmos juntos, Pai,
para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nas células, Senhor, estarmos juntos em culto, Senhor, estarmos juntos, Senhor, Te buscando, Te louvando, Te adorando, Pai, porque Tu és Deus, Senhor. Tu és único, Pai. Tu és grandioso e majestoso, Senhor. Tu és louvado, Senhor. Agradecemos, Pai, pela Tua presença no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos, Pai, estar todos os dias, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Te buscando, Senhor. Cada um nos seus lares, Pai, cada um na sua casa, Senhor, mas clamando, Senhor, em união, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por almas para Ti, Senhor. Nós clamamos por cada familiar, Pai, que hoje não está, Senhor, na Tua presença, mas cremos, Pai, que Tu, Senhor, é Deus para trazer, Senhor, para trazer para junto, Pai, para unir, Senhor, cada vez mais, Senhor, para louvar, agradecer e engrandecer o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por esse momento, Paizinho. Obrigado, Senhor, por cada vida, Pai. Obrigado por me trazer até aqui, por me trazer a Tua presença todos os dias, Senhor. Obrigado por nos lembrar, Pai, que Tu és Deus, Pai, que Tu pode todas as coisas, Senhor, que Tu és soberano, Senhor. Obrigado, Paizinho, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu sangue, Jesus. Obrigado, Pai, pelas barbáries que Tu passaste, que o Teu Filho passaste, Senhor, para que possamos hoje, Senhor, estarmos vivendo esse momento, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, obrigado, Senhor. Louvamos, agradecemos e engrandecemos. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquem em posição. O irmão pastor Christian vai passar com o nosso suco de uva e a irmã Sandra vai estar com o pão. E cada irmão que receber, fique de pé, que já vamos ministrar a ceia do Senhor. Pode, querido. Obrigado. Este é meu respirar. Obrigado, querida. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão. Tem mais 5 mais 5. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti, Jesus. E eu perdido estou sem Ti, Jesus. Este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim.
Perdido estou sem ti, Jesus. No momento da ceia, Jesus estava com seus discípulos, num momento único e exclusivo, e Jesus coloca ali diante deles esses dois elementos, o pão e o suco, os dois elementos que representam a sua própria vida, o corpo e o próprio sangue de Jesus. E quando a gente olha para o elemento do pão, a gente lembra que é o alimento mais comum de toda a humanidade. O pão existe em todo lugar. Em todas as culturas existe o pão. E sabe por quê? Porque em todo lugar existe o amor de Deus. Em todo lugar tem a provisão de Deus. Você sabe qual é a maior provisão de Deus? Foi Jesus Cristo. A maior providência de Deus na tua vida e na minha vida e na vida de toda a humanidade é Jesus Cristo. Por isso que o pão, o elemento pão, ele tem toda a parte do mundo, para lembrar dessa provisão que vem unicamente de Deus, que foi Jesus. E em memória dessa provisão, em memória da providência mais linda e mais maravilhosa que é Jesus, nós fazemos isso agora, em memória de Jesus. Façamos isso como igreja. Na mesma ceia, Jesus também tomou o cálice, e ele disse que esse cálice é da nova aliança. O que seja essa nova aliança? É um novo relacionamento que Deus quer contigo. Oh, como os relacionamentos nossos hoje têm passado por tantas dificuldades. Alguns chamam de relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos. Mas Jesus quer ter um relacionamento saudável com você. E por isso que derramou o sangue dele naquela cruz, para que você, sendo saudável, também possa o quê? Ter um relacionamento saudável com o outro. E para isso, você precisa ter essa aliança com Jesus. E esse cálice representa isso. O novo relacionamento que você tem com Jesus vai também fazer esse novo relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja, com todas as pessoas que você convive, porque agora eles vão ver o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue que foi vertido naquela cruz agora está derramado sobre você, e ele verá a tua bondade, verá a misericórdia, verá o amor de Deus na sua vida, que é essa aliança que Jesus fez conosco. E em memória desse amor, façamos isso em memória de Jesus. Vamos louvar mais uma vez essa música. Este é o meu Respiro. Obrigado, irmã Sandra. Este é o meu respirar, Deus Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua amor
noite tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, esse banquete espiritual, Pai, que temos aqui na Tua casa, Senhor. Porque eu sei que é o Senhor que provê todas as nossas necessidades. Nada nos falta, porque o Senhor está conosco e a Tua presença é suficiente. A Tua presença nos satisfaz, a Tua presença é suprema, Senhor. Então, Pai, em nome do santo nome de Jesus Cristo, nós queremos apenas te agradecer, Senhor, pelo ano 2025 que passou e agora com a chegada de 2026. O Senhor continue, Senhor, nos mostrando aquilo que nós temos, Pai, que nos expor a Ti, Senhor, que nós temos que fazer nesse único caminho que é Jesus. E nesse caminho, Senhor, nos ensina a orar mais, Senhor. Nos ensina a orar mais. Nos ensina a falar mais de Jesus, Senhor. Que a gente continue marchando, Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai, em todos os lugares que tivermos, Senhor. Marchamos mais na nossa igreja, Senhor, trazendo vidas até essa casa, Senhor, para que possam ser transformadas pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus, abençoe o pastor Genesi, nossa irmã Luciana, que está aqui à frente desse trabalho, Pai, nessa igreja Pão Vivo, Senhor. Cuide dele, Senhor Jesus. Abençoe cada irmão, Pai, também que está aqui nessa congregação, Senhor. Que aqui possa crescer, possa desenvolver e ter aqui essa vida única, Pai, que traz frutos, Pai, frutos saudáveis para o Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre nós essa semana, que o Teu amor, Senhor, nos conduza por esse caminho, e que a doce presença do Teu Espírito Santo, Senhor, nos direcione, Senhor, para justamente sabermos discernir quando devemos marchar e quando devemos também descansar em Ti. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus amados, pela noite abençoada. Tem algum recado, meu irmão, para essa semana? Irmão Al, irmão Sandra? Algo para acontecer na semana? Não? Então, meus irmãos, são despedidos. Que Deus abençoe vocês. Uma alegria estar aqui com vocês. Domingo que vem vai vir uma outra parte da nossa igreja aqui de Taquara e vai estar aqui ministrando com vocês, tá? Então, convido irmãos para estar aqui. Vai vir outros irmãos aqui e vão estar junto com os irmãos aqui, tá, querido? Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui com a presença dos irmãos.